E aí você considera todos os fatores e todos os elementos. Quando você leva em conta a questão ambiental, a atitude, o preconceito, a discriminação, a falta de apoio, tudo isso interfere negativamente e vai fazer com que o indivíduo tenha um desempenho menor ou pior do que ele poderia ter. Capaz ele é, mas o desempenho vai estar menor porque os outros fatores interferem. Tá? Então isso é muito interessante a gente ter essa dimensão. Agora vejam bem o seguinte, vamos supor que a atividade que tivéssemos que fazer a seleção fosse uma atividade intelectual. Então, dependendo da complexidade daquela atividade intelectual, então, um cálculo matemático ou de física, ou mesmo, quem aqui fala russo? Vamos supor que a atividade seria conversar com alguém em russo. Capacidade nossa, nenhuma, né? A maioria aqui não teria. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, a gente percebe que quando a gente vai avaliar a capacidade de desempenho, e quando se refere a uma capacidade intelectual, né, uma atividade intelectual, tem uma coisa que é interessante, o nível, uma coisa que é pessoal, né, que a CIF coloca como característica pessoal, que é nível de instrução, né, e que é algo que você modifica ao longo da vida, isso é um grande diferencial. Então, o nível de instrução, quem aprendeu russo, está com nível de instrução melhor do que nós. Pode ter gente aqui com doutorado, mas não sabe russo. Então, para a atividade, conversar, se comunicar em russo, aquele indivíduo ele tem uma aptidão maior, porque justamente ele foi qualificado para isso. E, então, está justamente na educação, no aumento da escolaridade, do nível de instrução, a situação em que você pode investir no indivíduo para que ele consiga fazer mais coisas. Porque assim, ele não vai fazer necessariamente um trabalho braçal, porque às vezes a limitação ele tem, mas ele vai fazer um trabalho intelectual com uma qualidade que supera da maioria das pessoas, porque ele foi preparado para isso. Isso também gera independência. Então, o interessante é que quando você analisa essas dimensões todas, pode passar o próximo então. Aqui, olha, tem várias atividades, quer dizer, a gente chama isso de domínios, aprendizagem, aplicação de conhecimento, qual é o grau de dificuldade que ele tem. Então, dentro desse domínio, tem um monte de itens que estão colocados lá, que podem ser analisados e codificados, né? Tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade e locomoção, cuidado pessoal, vida doméstica, relação e interações interpessoais, áreas principais da vida, onde está envolvendo educação e trabalho, entra ali, vida comunitária, social e cívica. Então, são todas as dimensões da vida e cada uma delas tem todas as atividades relacionadas ali. Então, quando a gente vai elaborar um instrumento com base na CIF, a gente vai lá e busca isso. Tá certo? Busca, olha, essa dimensão é importante a gente analisar, então pega essa. Nós fizemos isso no BPC. O instrumento do BPC, ele não tem a CIF inteira, né? Mas a primeira versão tinha menos, a segunda um pouco mais, e a terceira vai ter um pouco mais. Porque a gente achou, olha, não estava dando conta da dimensão que a gente precisava. Agora, precisou colocar toda a CIF? Não. Mas a gente colocou o que a gente julgou importante e necessário para não deixar ninguém de fora, uma análise de fora que fosse importante. Muito bem. Aí o seguinte, pode passar então o próximo. Todos esses componentes e os respectivos domínios, né, tudo aquilo que eu tinha mostrado, pode ser qualificado. Então, a CIF qualifica da seguinte forma. O 0 é quando não tem qualquer alteração. O leve é quando tem alteração leve, moderado, grave ou completo, 0, 1, 2, 3 e 4. Existe ainda o não especificado, que é o 8, e o não aplicável, que é o 9. Isso é só para a gente compreender o código. Isso interessa para quem vai elaborar o instrumento, e não para quem aplica o instrumento, para quem utiliza dele. Tá? É só para colocar o código, e aí você vai colocar o qualificador, para dizer, olha, o comprometimento é maior ou menor, então isso é interessante para você avaliar. E isso é possível fazer. E quanto mais a gente discute, né, e aprimora o conhecimento em relação à CIF, a gente percebe que as análises elas são mais uniformes, porque as pessoas conseguem enxergar e analisar com todas as dimensões. Mas aí a chave, tá, pode passar o próximo, está aqui, ó. Eu também aprendi CIF, inicialmente, com o Dr. Marcelo Riberto, que também é de São Paulo, né? E eu me lembro que a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, olha, eu quero entregar esse diagrama para vocês, explicou o diagrama, falou, agora vocês vão para casa, foi no finalzinho do dia, vocês vão refletir sobre isso. Eu olhava isso, virava a cabeça para baixo, dizia, meu Deus do céu, isso é muita seta para a minha cabeça, eu não vou conseguir entender isso, não vou conseguir compreender isso. E hoje o que a gente percebe é o seguinte, isso aqui é a chave da CIF. Compreendido aquilo que a gente tinha dito lá, você com esse diagrama
memorizado, você percebe nitidamente como essas coisas interagem. Então é interessante o seguinte, primeiro, pode passar, olha lá, tudo começa com a condição de saúde. A CIF é uma classificação que não é só para pessoa com deficiência ou pessoas que têm alguma doença ou agravo, é para todo e qualquer indivíduo. Um indivíduo absolutamente sadio, ele pode ser classificado na CIF. Tá? Tanto que tem o 0 de não comprometimento e tudo mais, então tá lá. O fato é o seguinte, a condição de saúde dele. Isso aqui é a interface com o código da CID-10, tá certo? Mas pode não ter, ele não tem nada, então não tem nem código da CID-10, certo? A outra dimensão, então, que é avaliada é de funções e estruturas do corpo, como eu disse, que quando está alterada, a CIF chama de deficiência, que hoje a gente não chama isso de deficiência. No instrumento do BPC, a gente chama isso hoje de alteração. Tá? Não chamamos de impedimento também, porque impedimento dá uma outra conotação, confunde a cabeça das pessoas. Então a gente achou melhor, vamos colocar alteração que atende às duas traduções, sem ferir nada e fica mais claro. Então, o indivíduo pode ter uma alteração de função e estrutura ou não, correto? O que mais? Pode passar. Ele está dentro de um ambiente que pode oferecer para ele barreiras ou facilitadores, ou ser até um ambiente neutro. O que mais? Ele tem as características pessoais, idade, sexo, peso, altura, nível de instrução, caráter, isso é importante também, né? Porque tem isso, né? Para tudo você leva em consideração os vários fatores, que muitas vezes é a questão ânimo, né? O indivíduo tem resiliência, né? Que a gente chama que é o correto. Tem pessoas que são muito positivas e tem pessoas que são muito negativas, tá certo? Então isso faz diferença na hora de fazer e realizar coisas? Claro que faz. É uma característica pessoal, pode ser que não mude, é característica daquele indivíduo. Quem está avaliando precisa considerar isso, levar isso também em conta. Então, os fatores pessoais. Quando eu junto estas três coisas, as condições das funções e estruturas do corpo, as condições dos fatores ambientais e dos fatores pessoais, isso é o que vai determinar qual é o grau de dificuldade que esse indivíduo tem para fazer coisas ou participar de coisas, que é o próximo, atividade de participação. Então, em essência, para saber o que ele consegue fazer e quais são as dificuldades que ele tem, as limitações e restrições, é aqui em atividade de participação. Só que para você fazer ou não fazer, você depende dessa interação. E aí a gente chama a atenção o seguinte, é muito fácil a gente raciocinar, o indivíduo tem epilepsia, então ele tem as suas, por conta da doença e da dificuldade toda, das barreiras e tal, então a gente consegue reconhecer que ele tem algumas limitações e restrições. O indivíduo está com uma pneumonia, precisou ser internado, ou está em casa se tratando, ou ficou gripado, está lá acamado com febre e tal, você consegue entender isso. Agora, a gente consegue entender que alguém tem a limitação e restrição para fazer algo ou participar de algo, mesmo estando rígido, sem ter alteração nenhuma? Claro, eu dei o exemplo do microfone aqui, eu posso estar muito bem de saúde, muito bem, obrigado, mas aquela atividade, se o microfone não funcionasse, ou se a projeção não funcionasse, eu estaria com uma limitação e restrição puramente por um fator ambiental, correto? Porque faz isso. Né? Eu dou um exemplo que parece engraçado, mas é isso mesmo. Se eu soltar umas 10 baratas voadoras aqui, né, eu acho que assim, enquanto não matar a última, muita gente não vai voltar para o recinto. Apesar da pessoa estar muito bem de saúde, um fator do ambiente interfere. Assim como quem mora numa área violenta não consegue sair para ir para a escola, não consegue sair para ir para o trabalho ou voltar para casa, porque o ambiente limita e restringe. Então, isso precisa ser considerado. Tá? Veja, o indivíduo pode ter toda a capacidade, mas o desempenho está absolutamente prejudicado por conta desses fatores todos. Né? E aí o que acontece? Pode passar então o próximo. O que a CIF chama quando essa interação toda ela é uma interação negativa? Ou seja, os aspectos negativos da interação entre o indivíduo com uma condição de saúde e os seus fatores ambientais e pessoais. Então, ele, com a condição de saúde que ele tenha, com alguma doença ou não, e os fatores do ambiente e os fatores pessoais. Quando você interage tudo isso, e essa interação é negativa, a CIF chama isso de incapacidade, do inglês disability. Eu estou mantendo o inglês ali, justamente por conta da questão da tradução que a gente vai falar depois. Muito bem. Quando essa interação é uma interação positiva, ou seja, ele está bem, sob o ponto de vista de função do corpo, estrutura do corpo, não tem barreiras ou tem facilitadores, as condições pessoais também estão favorecendo, é uma interação positiva, chama isso de funcionalidade. Tá? Pode passar. Quando você tem os aspectos negativos, na realidade o que você está tendo são limitações e restrições, correto? Então, limitações
para o exercício de atividades e restrições à participação social. Então esse é o jargão que a gente usa, limitação e restrição. Por isso que a gente não quer usar o termo impedimento, entendeu? Porque confunde impedimento com limitação e restrição. Na realidade é o seguinte, o indivíduo tem limitações e restrições que a CIF chama de incapacidade. Só que, pode passar o próximo, a tradução da convenção não chama isso de incapacidade, chama isso de deficiência. Então qual é o grande salto da convenção? A convenção disse o seguinte, pessoa com deficiência não é aquela que tem alteração só no corpo, porque senão eu volto lá ao modelo biomédico antigo. Pessoa com deficiência é aquela que pode ter alteração no corpo, de longo prazo e tudo mais, a gente vai ver isso, mas que isso tem que estar interagindo com as barreiras, com o ambiente, as questões pessoais, porque isso é o que vai... Então ela deu uma dimensão maior para a deficiência. Então a convenção hoje chama deficiência o que a CIF, na tradução para o português, chama de incapacidade. E por que isso aconteceu? A CIF ela é utilizada para qualquer pessoa, mas a convenção ela é dirigida para o movimento das pessoas, pelo e para o movimento das pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência não são incapazes. Correto? Então eu não posso utilizar o termo incapacidade para uma pessoa com deficiência. Então, os termos chocam, mas nós temos dois documentos em vigor no Brasil, a CIF e a Convenção, e nós estamos transitando entre eles. Por isso que a gente está fazendo esse alinhamento, né? E é importante a gente compreender. Pode passar o próximo. Aí o que acontece? A gente coloca uma linha imaginária onde todos nós, qualquer pessoa, transita nessa linha imaginária, podendo às vezes ser mais incapaz ou mais funcional. Como eu disse, a grande maioria aqui certamente vai ser incapaz de falar russo. A grande maioria aqui vai ser incapaz de escalar uma montanha, ou correr uma maratona inteira, ou uma coisa assim no gênero. Outros vão fazer bem. Então pronto. Então, alguns vão ser mais funcionais, outros menos funcionais para aquela atividade. Então, o interessante é que não existe ninguém absolutamente incapaz e ninguém absolutamente funcional. Ah, mas e se o indivíduo estiver em coma? Ele está em coma, tá ok, mas ele ainda está respirando? Porque a hora que parar tudo, tá só com aparelhos, aí de fato, se o aparelho for desligado, ele morre. Mas enquanto tem função digestiva funcionando ou função respiratória funcionando, então algo está funcionando. Ele não existe ainda alguma funcionalidade presente. Tá? E o que acontece, quando a gente diz que nem todo mundo é plenamente incapaz, isso é fundamental que a gente veja, porque no mundo do trabalho, né, no mundo da educação, isso é interessante porque você olha o indivíduo com outra perspectiva. Eu cito muitos exemplos que são coisas que marcam nas apresentações, as pessoas trazem, e teve um exemplo de uma empresa, Marco Polo, aquela empresa de ônibus, e que eu vi o chefe da área de recursos humanos que recrutava as pessoas para trabalharem nos núcleos e células de pessoas com deficiência, né? E ele falou que quando deram esse desafio, ele disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir e tal. E hoje eles têm núcleos para tudo, deficiência intelectual, deficiência mental, para deficiência física, auditiva. Então eles fazem os núcleos e as pessoas estão trabalhando. Os próprios funcionários que tinham filhos com deficiência, a princípio, resistiram e depois os seus filhos foram, porque assim, é uma forma de dar independência também para os indivíduos. E ele disse o seguinte, a princípio ele é muito tímido, muito inibido, quem foi falar pela empresa foi o médico do trabalho, mas o médico falou assim, olha, o responsável por tudo isso, quem recruta é ele, vem cá fulano. Aí chamou, e ele tímido, aí começou a falar, aí não parou mais e foi muito empolgado com aquilo, e ele disse o seguinte, que no início ele tinha uma certa dificuldade, depois ele falou, meu Deus do céu, numa empresa tão grande, com tanta coisa para ser feita, é impossível que não haja algo que esse grupo de pessoas possa fazer. Então, eles criaram os núcleos, porque aí sim, aquele trabalho, aquele grupo vai fazer, e bem. Então, eles vão estar bastante funcionais para aquilo, você dá todas as condições. Então, esse olhar é extremamente importante que a gente tenha, tá certo? Então, é fundamental. Então, essa questão da funcionalidade e incapacidade, né, ela é a essência hoje, porque ninguém é totalmente incapaz e a gente pode, fazendo alterações sob o ponto de vista de tecnologia assistiva, medicamentos, a gente melhora a funcionalidade. Quando alguém poderia imaginar que uma pessoa biamputada poderia correr uma maratona? Hoje você tem próteses que fazem com que eles corram melhor, com mais velocidade do que muitas pessoas que não são amputadas. Correto? Ou seja, o desempenho com a prótese vai superar a própria capacidade, né? Pode passar o próximo. Áreas de aplicação da CIF, desse modelo biopsicossocial, em todas. Então, hoje, não só eu, mas todos os colegas da Previdência Social temos sido muito convidados a falar sobre a CIF por conta da experiência do BPC, né?
Todas as áreas recrutam isso. Saúde, previdência, assistência, educação, trabalho, economia e desenvolvimento, legislação e direito, ciência e tecnologia e outras. E na legislação e direito é interessante porque o judiciário também está se apoderando disso, tá? Está compreendendo isso. E é interessante que você começa a compreender muitas vezes algumas decisões de alguns juízes, porque alguns já tinham essa dimensão, já trabalhavam nessa dimensão, né? Na hora em que eles decidem, mas o juiz está decidindo a revelia da lei. O juiz pode até fazer isso em dado momento, mas com uma fundamentação que se adequa perfeitamente ao que a CIF propõe. Tá? Pode passar o próximo. Aí o seguinte, a mudança de paradigma, comparando as duas, CEIDID e CIF, né? A CEIDID era o modelo de minorias, então a deficiência visual, auditiva, mental, intelectual, então aquele intelectual nem estava mental, visual, auditiva, física e múltiplas. Muita gente ficava de fora. Tá certo? E outras pessoas entravam porque tinham alteração, mesmo que mínima, mas tinham relacionada ao corpo, mas entravam e outras pessoas não. A CIF tem um modelo universal. Pode passar? Uma é unidimensional, a outra é multidimensional. Pode ir passando. Um modelo biomédico e o outro é modelo biopsicossocial, que é muito mais completo, tá? E não envolve só profissionais de saúde necessariamente, né? Pode passar. Um era progressivo e linear, o modelo A Culpa é Sua, o outro é dinâmico e interativo, né? Então, a culpa não, mas a responsabilidade da sociedade como um todo. Um trazia conceitos ocidentais, o outro conceitos universais. Um é dirigido apenas para adultos e a CIF cobre todas as idades, inclusive tem a CIF para crianças e jovens. Pode passar. Um requeria ajustamento pessoal, isso vale a pena colocar, e o outro um ajustamento socioambiental. E aqui é um outro conceito que vale a pena a gente deixar sedimentado para vocês. Vocês viram que aqueles dois decretos que eu mostrei falam da integração de pessoa com deficiência? Quando você fala da integração, você ajusta o indivíduo para se integrar no meio. Então isso foi muito um modelo proposto pelos centros de reabilitação, e que isso é necessário também, você preparar o indivíduo, aprimorar, ótimo. Mas o conceito do ajustamento socioambiental é que não só o indivíduo se adequa, mas o meio também se adequa, tá certo? Então isso é interessante porque esse é o princípio da inclusão. Então incluir é você até preparar e qualificar o indivíduo, mas o meio precisa estar preparado para isso. Então a questão da acessibilidade é fundamental, porque isso vai passar, e a lei da inclusão, como eu disse, ela vai bater pesado em cima disso, certamente, é que você precisa adequar o meio. Se as pessoas são diferentes, o ambiente tem que estar preparado para isso, para que essas pessoas possam usufruir dos seus direitos. Isso é inclusão. Então hoje se fala em inclusão e não em integração, né? Pode passar. Uma exigia política de cuidados, a outra política de saúde, né? Um foco estava na desvantagem, o outro foco estava na participação, né? Aí tem esse slide que eu peguei de uma revista que eu achei interessante, que o Romário jogando de muletas num time de amputados. Então, um dos maiores jogadores do Brasil, certamente aqui, se eu for pensar na questão da funcionalidade e incapacidade, o Romário está com muito mais dificuldade para jogar com uma perna só do que as pessoas que são de fato amputadas. Outra coisa que a gente depreende daqui é o seguinte, quando você olha uma pessoa com numa cadeira de rodas ou amputada ou com qualquer outra alteração, a gente tende a dizer coitado. Não é? Então, essa visão do coitado que a gente tem que abolir, porque assim, não é o coitado, é uma pessoa diferente de qualquer outra, tá certo? E que nós também vamos experimentar situações hoje de maiores dificuldades, basta, se você não tiver nenhum problema de saúde, basta você envelhecer. Tá? E interessante que essa questão do próprio envelhecimento e da acessibilidade e da tecnologia assistiva, isso passa a ser interessante, até porque não é porque as empresas, as indústrias só sejam boas e estão com excelente consciência para isso, mas na realidade há um interesse inclusive econômico, é um público consumidor muito grande. Eu nunca tinha vindo à Reatec, que é aquela feira que ocorre em São Paulo, não sei de quanto em quanto tempo, anual. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei na Reatec. Primeiro, eu cheguei cedo, muitas pessoas com deficiência aguardando para entrar e tal. Quando eu entrei, eu pensei que eu estivesse no salão do automóvel. Então, porque assim, não é voltado só para pessoas com deficiência, embora tenha tudo, mas também para pessoas idosas. E o envelhecimento é algo inerente. Todos nós vamos passar por isso se não morrermos antes, né? A segunda opção é pior, então é melhor envelhecer e com qualidade. Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar. E ao você garantir um acesso universal, você atende as pessoas todas, inclusive nós daqui a algum tempo, tá? Assim como as pessoas com deficiência. É essa a concepção. E então o modelo hoje é de inclusão.
Tá? É essa a proposta. Pode passar então o próximo. Então essa diferença de tradução, em linhas gerais eu falei, mas eu quero deixar bem marcado isso, para a gente não escorregar na hora de elaborar instrumentos, para falar ou para analisar o que está escrito. Vamos passar então. Então primeiro o seguinte, aqui é o texto da convenção, certo? Então o texto da convenção define no seu preâmbulo o que é deficiência. Então está lá, ó, reconhecendo que a deficiência, primeiro, é um conceito em evolução, não está fechado. E que, pode passar, deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente. Então está lá direitinho como a CIF diz, tá? Não é só corpo. Que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, atividade e participação. Importante, olha o direito, igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então isso aqui é bastante profundo, isso é mundial e o Brasil foi signatário. E ela foi aprovada por aqueles dois decretos e ela tem status de emenda constitucional. Está na Constituição hoje. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a definição de deficiência. Então toda e qualquer pessoa pode experimentar, estou concluindo, pode experimentar uma situação de deficiência, mesmo que temporária. Pode, está incluído aqui. Tá? Mas deficiência então é um conceito bastante amplo. Então a gente não precisa ter medo do termo deficiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos lá. Problema com a tradução, qual foi? Aqui, deficiência foi traduzido do disability. Então, com esta concepção. E é essa que deve ficar. Usar o termo deficiência hoje não é usar o termo deficiência no corpo. Tá? Visual, auditiva, não. É isso interagindo. Então, o conceito correto de disability hoje é deficiência. Tá certo? Que impedem, aquele verbo hinder, tá? Foi utilizado traduzido como impedir, que é justamente a concepção que a gente tem. A alteração do corpo, mais a interação com as barreiras, impede o indivíduo de fazer coisas. Então, o verbo impedir aqui está direitinho com o senso comum que a gente tem da palavra impedir. Tá? Pode passar, do verbo impedir. O propósito já é diferente. O propósito, ele é o que está, o que foi de fato assinado, tá, por todos os países, né, acordado em todos os países, e é o que está na Constituição, e que está nas leis. Tá? Então é justamente esse artigo que vai para as leis, está na lei do BPC, da aposentadoria, e agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? Bom, aí restringiu. Então vamos lá. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, muito parecido com a de cima, correto? Só que colocou um longo prazo aí, ou seja, que longo prazo é esse? Não sei. Para o BPC, ficou estabelecido 2 anos ou até próximo de 2 anos. Né? Para a aposentadoria também. Então, para cada política, pode ser que para determinadas políticas tenha que ser uma coisa mais prolongada ou mais permanente, para outras, menos tempo. Né? Mas na hora de traduzir, pode passar o próximo. Olha lá, do inglês, do original, persons with disabilities, então está lá disability, deficiência, sem dúvida, e o impairment está lá, o impairment ele está traduzido como, lá em cima, como deficiência também. Está lá, é que o azul não apareceu, está vendo? Tá como, desculpa, como deficiência não, como impedimentos. Então, a impairment, impedimentos, lá em cima. Aqui o azul está muito clarinho, ficou clarinho no slide. Isso foi um problema para todo mundo. Sabe por quê? Porque o termo impedimento que está aqui, que agora está na nossa Constituição, se refere à alteração no corpo. Impedimento visual significa você está com alteração visual. Impedimento auditivo, você está com alteração auditiva. É isso. E a gente usa o termo impedimento e entende, no senso comum, como se fosse limitação e restrição. Tá certo? Como se fosse a interação de todo o resto. Então esse termo não foi muito feliz, mas está na nossa Constituição. E pode voltar um pouquinho? Isso. E o hinder que está ali, ao invés de usar impedir como usou lá atrás, usou obstruir, para justamente não confrontar com o termo impedimento que foi utilizado. Então isso gerou uma confusão muito grande, a ponto de na lei do BPC está invertido. Diz que a gente avalia a deficiência e o grau de impedimento. E na realidade a gente avalia primeiro o impedimento corpóreo e aí sim o grau de deficiência depois que avalia as barreiras. Porque até a gente compreender isso, a gente apanhou muito. Tá? Em resumo, tá? Isso aqui foi só para explicar, mas o resumo é o seguinte, vamos lá, pode passar. O que a CIF chama, na tradução para o português, né, que é o impairment,
Deficiência, tá? A convenção chama de impedimento. Isso significa que tem alguma alteração na função e ou estrutura do corpo, tá certo? Então, o correto é que a gente não use mais o termo deficiência para isso, apesar de estar na CIF. Mas se a gente usa o termo impedimento, está correto? Está correto, porque é assim que está na Constituição hoje. Porém, vamos usar alteração. Alteração de função, alteração de estrutura, que aí ninguém escorrega, tá? Pode passar o próximo. Já o disability, né? A CIF chama de incapacidade e a convenção chama de deficiência. Então, a gente tem que ter esse acordo. Deficiência, hoje, é isso. É a interação negativa dos fatores, envolvendo a alteração do corpo, envolvendo barreira, envolvendo as questões pessoais. Essa interação que vai ser a deficiência. Essa é a concepção mais ampliada, tá? Mas a CIF chama de incapacidade. Será que a gente vai conseguir abolir o termo incapacidade? Em tudo que se refere à pessoa com deficiência, sim, a gente não deve usar, tá? Porém, pode passar que aí vem uma consideração aqui, olha, importante. Não existe qualquer incompatibilidade entre os termos usados pela CIF e pela Convenção nos textos originais em inglês. O que uma chama de impairment, a outra também chama de impairment. O que uma chama de disability, a outra chama de disability. Na tradução é que houve um problema nisso. Pode passar. A divergência existe na tradução para o português, porém não compromete o entendimento, desde que tenha clareza da aplicação de cada termo nas diferentes situações. Pode passar. Incapacidade, aí sim eu quero chamar a atenção para isso. É um termo muito utilizado no campo da saúde do trabalhador e dificilmente será substituído por deficiência, na concepção guarda-chuva, conforme o foi pelo movimento das pessoas com deficiência. No entanto, é plenamente possível que as legislações trabalhista e previdenciária possam um dia assumir, em substituição, o conceito de funcionalidade que atende plenamente todas as áreas. Isso é interessante, por quê? Porque, assim, lá na Previdência Social, a gente avalia a incapacidade laborativa, avalia a invalidez, na legislação trabalhista está lá a terminologia utilizada, então a gente tem que saber quando vai utilizar. Só que a incapacidade também tem a mesma dimensão do conceito de deficiência. Então, na hora em que a gente pega, por exemplo, uma mãe que está trabalhando, tá? Tem o seu emprego, e que precisa cuidar de um filho que está com uma condição toda, ela está ígida, ela não tem nenhuma alteração, mas ela, na qualidade de cuidadora, ela está com limitações e restrições. E isso é incapacidade, sim. Mas isso está claro na nossa legislação previdenciária e trabalhista? Não tanto. Na legislação do servidor público ainda até tem uma previsão para isso por um prazo de até 2 anos, tá? Mas na legislação na CLT não tem, no regime geral não tem. Isso tudo tem que ser discutido, tá certo? A concepção da incapacidade, ela é tão ampla quanto o conceito de deficiência, porque elas significam a mesma coisa, disability. E isso é o pulo do gato, tá? Para a gente compreender essa lógica e construir tudo em cima disso. Pode passar, estou acabando agora mesmo, acho que eu tenho 2. Então aqui tem as duas, tá? Os dois, o que diz o preâmbulo e o que diz o propósito, tá certo? Que é o artigo 1º do propósito. Atentar que o preâmbulo é bem mais abrangente do que o artigo 1º que define pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência, aquela para quem você vai direcionar políticas, é um recorte, correto? Só que nós vamos ter que definir, e o desafio é para cada modalidade de ação afirmativa e benefício, saber qual é a extensão desse recorte, tá? O problema são os benefícios que são, como é que fala? Competitivos não, esqueci o termo, concorrentes. Reserva de vagas no mercado de trabalho. Se eu ponho uma pessoa com comprometimento menor, eu tiro a vaga do outro. Então, isso a gente tem que ter muito critério. Quando é algo para facilitar e que não tem concorrência entre as partes, eu acho que a gente pode ser mais abrangente, o próprio critério de longo prazo pode ser um critério um pouco menor. E, agora sim, o último, em essência, a Convenção da ONU objetiva garantir a equiparação de direitos e oportunidades, a independência, a palavra-chave, a independência, a autonomia, o protagonismo das pessoas e o protagonismo das pessoas com deficiência. Então, isso é a essência do que a Convenção propõe, tá certo? Pode passar ali. A CIF, por sua vez, é uma classificação internacional e, como tal, contempla todos os indivíduos indistintamente, com diferentes estados de saúde, em interação com o ambiente em que vivem, numa dimensão biopsicossocial. A CIF não é um instrumento de avaliação. A gente pode utilizá-la como base, esse paradigma que ela trouxe, e para construir um instrumento. E para quantificar, né, o grau de comprometimento, podemos utilizar a proposta que ela tem, de 0, 1, 2, 3, 4, ou até nos valermos de outras classificações que existem nas diferentes especialidades e áreas para fazer a quantificação, tá? E a última, olha lá,
elas se complementam. Então a gente pode trabalhar com as duas. Então não precisamos ter problema nenhum, porque tradução está assim, está assado, tira CIF, bota a convenção. Não, não, vamos entender o que cada uma fala e vamos utilizar a linguagem correta no local correto e sem problema algum, tá? Que aí facilita. Tá ok? Desculpa, eu não sei se eu avancei um pouquinho, mas